Agora nós vamos seguir o versículo de número 9, 5, 9 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Outro lugar na Bíblia diz: tem paz com Deus. A palavra máxima para paz entre os judeus é shalom, quer dizer paz. Nós evangélicos, na grande maioria, quando nos encontramos, saudamos uns aos outros, é a paz do Senhor, quer dizer, a paz de Deus, que haja paz entre eu e você, entre nós, haja paz com Deus. Bem-aventurado o homem que tem paz com Deus e em Deus, porque pelo pecado nós nos tornamos inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus agora há paz entre Deus e o homem. Quando Deus diz a palavra que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, ele está fazendo agora uma situação de paz. Deus propõe a paz. Jesus é essa bandeira de paz. Ele disse assim, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, há de ser o Filho do Homem também levantado. Para quem conhece a história, está no livro de Números, serpentes ardentes começaram a picar e morder o povo, e as pessoas morriam envenenadas. E aí então foram reclamar com Moisés, olha, tem muita serpente e as pessoas estão morrendo envenenadas de mordida de animal peçonhento. Então Moisés pediu a Deus o que ia fazer, mas Deus falou, você faz uma serpente de cobre, bota, pendura na madeira, enfia no lugar mais alto aqui do deserto, que dá para as pessoas olharem, quem for mordido da serpente, envenenado por ela, e olhar para aquela pendurada, o veneno não vai fazer mais efeito, a pessoa não vai morrer. E foi o que aconteceu. Fez isso e as pessoas foram salvas da mordida da serpente. Assim somos nós. O veneno do pecado entranhou em nós, mordido pela serpente, o diabo, a antiga serpente. Estávamos condenados à morte. Mas agora a gente olha para o madeiro, lembrando de que Cristo foi pendurado na cruz do Calvário. Nada melhor do que a semana da Páscoa para a gente lembrar dessa crucificação. Jesus falou, assim como a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem também seja levantado, para salvação, para redenção. E Jesus pendurado na cruz do Calvário, na sua morte, é a bandeira de paz. Quando as nações estão em guerra, e eles agora vão querer fechar algum acordo, é enviada uma comitiva, tanto um de um lado para o outro, e eles vão lá com uma bandeira, geralmente é branca, né? Uma bandeira que significa paz. Olha, esse momento de paz para a gente conversar e tentar no melhor acordo. Deus providenciou Jesus a sua bandeira de paz para a salvação do homem. Então, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus pacificou a humanidade com Deus. A transgressão, o pecado humano fazia com que o sujeito fosse inimigo, nós éramos inimigos de Deus, inimigos de Deus. E agora em Cristo Jesus não, levantou sua bandeira de paz e de possibilidade de redenção e salvação para cada um de nós. Quando aquele povo pegou aquela mulher que eles falaram que estava lá no próprio ato de adultério, não entra aqui no meio da questão, para poder perguntar, cadê o marido? Cadê o macho? Mas não vou falar disso. Toda a revolta daquele povo, do domínio romano, das injustiças que estavam ali acontecendo, toda a revolta daquele povo com a situação econômica, alimentar, as condições, toda má sorte que estava sobre Israel, o Judá, a Judéia, Jerusalém, aquilo ali, tudo aquilo que estava acontecendo, todo mundo sabia que os sumos sacerdotes era aquele que estava ali, e coisa era aquela que estava acontecendo, os Herodes, né? Todos ali que estavam ali, Pilatos e tudo, você imagina que angústia, que agonia. Nós aqui nesse isolamento social, aqui no Brasil, por causa de uma pandemia, tem divergências políticas e administrativas de como lidar com a pandemia. Gera esse conflito todinho aí nas redes sociais e pessoalmente. Você pensa naquela época. E aí tomaram aquela mulher e levaram para Jesus. Falaram, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. O que você acha que tem que ser feito? Porque na lei de Moisés diz que tem que morrer. Eu costumo dizer que cada pedra empunhada daquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, a ira deles sobre tudo de ruim e difícil que estava acontecendo na vida deles estava traduzido naquelas pedras.
E aquela mulher era uma espécie de bode expiatório. Era inimiga. Inimiga da moral, inimiga dos bons costumes, inimiga da lei, inimiga de Deus e inimiga do povo. E ela merecia a morte, segundo tudo que eles estavam ali passando. Então, cada pedra empunhada daquela ali tinha toda a revolta daquelas pessoas. E Jesus, então, foi um pacificador. Ele escreve no chão, eu não sei o que, mas eles souberam. Eles souberam. Eu não sei que risco foi aquele que Jesus deu, mas aquele risco, com as suas palavras, fez com que, a partir dos mais idosos até o mais novo, aquelas pessoas largassem aquelas pedras de ira, de guerra, no chão e fossem embora um a um. E ele vira para a mulher e diz: mulher, cadê os seus inimigos? Ela foi embora todo mundo. Pois é, cadê aqueles que queriam te condenar? Foram embora. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A pacificação de Cristo Jesus, ela é plena, é poderosa. Agora você vai e muda a sua vida. Você tem que mudar isso tudo para que alcance o pleno benefício de vida e salvação que Deus traz. Trouxe para ela, traz para mim, traz para você, traz para cada um de nós. Então, os bem-aventurados serão esses que pacificam, que fazem evitar a contenda, que a briga, a separação, a dilação, ela é minorizada, ela é minimizada, ela é acabada. Isso é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, há tempos atrás morreu um representante do Brasil nas Nações Unidas, né? Ele foi um grande pacificador, não estou lembrado agora do nome dele. E esse homem, quando morreu lá no Iraque, naquela bomba que explodiu no Iraque, foi lembrado no mundo inteiro, principalmente na África. Muitos países da África fizeram 3 dias de luto, porque ele ajudou a pacificar. Milhares de vidas foram poupadas, porque ele conseguiu organizar com as administrações que tinham lá aquela paz. Né? Quanto isso pode valer para mim, para você, para nós, em Cristo Jesus, e para a vida daquelas pessoas. Este homem está lá para fazer tal trabalho. Né? Então, os pacificadores sejam sempre lembrados. A Bíblia diz aqui que esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Que eu e você sejamos também nós, homens e mulheres, de pacificadores, para sermos chamados filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Ele é o pacificador por excelência. Então diz aqui no verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça é motivo da pessoa ser perseguida, mal entendida, incompreendida. Foi o que aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos, aconteceu com tantos outros. Então, que a gente possa entender que também há uma bem-aventurança para estes e essas que se colocam em favor de uma boa justiça, equilibrada e verdadeira. Aqui em 1 Pedro 3, diz assim, verso 14. Aqui ele está falando de praticarmos a justiça. Eu vou ler o 13. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Se for zeloso do bem, quem é que vai querer fazer mal? Tem gente que acaba querendo fazer, mas a gente, de uma certa forma ou outra, a gente vai ser, por causa da justiça, sermos guardados e velados. 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então aqui há um conselho aqui maravilhoso para a gente não ter um temor exacerbado e não ter medo e nem turbar o coração, porque a gente tem amor pela justiça.
pela verdade. A justiça máxima é Jesus, né? Jesus é a justiça nossa. Então, com certeza, ele vai dar toda a condição e possibilidade da gente buscar justiça, verdade, juízo e sinceridade e fazermos a nossa parte da melhor maneira possível. Aqui, a respeito dessa justiça, diz assim o capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esse amor da justiça faz com que nós também não temamos nem a tentação, nem a provação. Ela pode acontecer, pode ocorrer, mas a gente continua amando a justiça e a verdade, não vai praticar o erro, a falta de zelo e nem turbar o coração. E ele vai então fazer com que a gente receba a coroa da vida, a coroa da justiça que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a seu Filho, o Senhor Jesus. Voltando então aqui agora para Mateus, diz assim o verso 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Isso aí aconteceu muito no passado, também acontece nos dias de hoje. Muitos cristãos do passado foram dilacerados, levados aos coliseus. Não estou dizendo os coliseus porque eram lugares, né? Foram mortos, massacrados pelos animais, pelas feras, pelos gladiadores, porque uma sorte de mentiras foram lançadas contra eles. O cristão sempre incomodou o mundo. Não tem sido diferente nos dias de hoje. Você viu aí a política? Como ficam querendo acusar os cristãos o tempo todo? Ninguém fala das outras religiões, mas fala contra os cristãos, porque o cristão, a sua doutrina tem uma moral muito firme. Tem ética, mas a moral é muito elevada. Isso incomoda aqueles que querem levar a vida de qualquer jeito. Nós incomodamos aos pecadores. Não porque a gente fica acusando, você está pecando, você está falhando, está pecando contra Deus. Não. O estilo de vida do cristão incomoda quem não quer viver assim. Entendeu? A forma de vida do cristão, desde lá do início, ele incomoda as outras religiões e aos não religiosos. O simples estilo de vida, a cultura cristã. O cristianismo sempre foi cultura, a cultura cristã. Então ele diz assim, bem-aventurados sois vós, porque quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, fala todo mal contra vós, por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus. Então 1 Pedro 4, olha o que Pedro fala sobre isso aqui, olha. O que vai acontecer? 4,14. Hein? 1 Pedro 4. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se por causa do Evangelho, se por causa da palavra de Jesus nós somos vituperados, sofremos até vergonha, somos envergonhados na frente dos outros, não fica desesperado não. Porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, não da glória dos homens. A glória de Deus sobre nossas vidas. Então a gente tem que ter essa esperança, essa expectativa, essa perspectiva de sabermos que se acontecer qualquer coisa assim, a glória de Deus que vai servir para nós. É 2 Coríntios 12. Olha o que diz. 2 Coríntios 12. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, viu? Tem que ser assim, viu, irmãos? Quando nós estamos fracos, diante de todas essas mazelas da vida, aí que nós somos fortes em Cristo Jesus, nosso Salvador. Isso é de extrema importância. Caminhamos agora para a quarta parte da nossa escola sagrada.